Olá, tudo bom? Hoje separei para você uma lista com 4 alimentos muito comuns, muito populares, que podem piorar a depressão. A depressão é uma condição de saúde que atinge muitas pessoas e muitas pessoas precisam saber quais são esses alimentos que devem ser evitados para ajudar também de forma complementar a controlar a depressão. Você vai amar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar falando mais então sobre essa lista, que com esses alimentos, são 4 alimentos só, são poucos, mas são alimentos muito comuns de serem consumidos pelas pessoas e muitas vezes elas não sabem o impacto que isso pode causar na saúde mental delas. Você vai adorar essa lista. Vamos começar então. E se você gosta de vídeos falando mais sobre a relação de nutrição com a saúde mental, com a depressão, com a ansiedade, já deixa a sua curtida, que eu venho aqui e faço mais vídeos assim para você. E me conta se você sofre de depressão, se você fica preocupado se tem algum caso na família, se você sofre de ansiedade, qual é a sua questão com isso, ou se é só por uma questão de curiosidade. Eu vou adorar ver o seu comentário aqui, porque isso inclusive me inspira a produzir mais vídeos e conteúdos direcionados para o que você precisa aqui no canal. A depressão é uma condição de saúde que afeta inúmeras pessoas no mundo inteiro e claro que ela está relacionada a várias questões diferentes, questões psicológicas, questões fisiológicas. Claro que a alimentação também está muito relacionada com isso, até porque muitos dos neurotransmissores que a gente produz no nosso corpo são produzidos no intestino. Esse é um detalhe muito importante, por isso que eu até tenho um vídeo falando aqui que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque a nossa saúde intestinal está muito relacionada à produção de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, a endorfina, que estão relacionados com a saúde mental e com o bom humor, o bem-estar. Então, ter uma alimentação saudável vai fazer com que você tenha o intestino funcionando de uma forma melhor, com certeza. Melhora essa parte neurológica de neurotransmissores, mas também por outras questões relacionadas, pode ajudar a melhorar a saúde mental. Existem alguns alimentos que podem piorar essa questão de depressão, a susceptibilidade a ela ou agravar quadros de depressão. Claro que esse vídeo aqui é meramente informativo e é sempre bom ressaltar que se você já tem depressão, é importante que você faça acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, que te ajude a ultrapassar essa condição de saúde. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, mas que tem dicas que podem te ajudar de uma forma complementar, sim, a administrar a sua depressão. Vamos começar a falar quais são os alimentos que você deve evitar. Primeiro alimento da nossa lista é o açúcar. Muitas pessoas não sabem o impacto ruim que o açúcar tem para a nossa saúde mental, muitas vezes. Isso porque o açúcar aumenta a inflamação do nosso corpo através do excesso de insulina que é produzido. A insulina, quando é produzida em excesso, pode aumentar a sinalização inflamatória do nosso corpo, o que prejudica a saúde mental. Além disso, o açúcar fermenta e pode fazer com que você tenha uma desbiose intestinal. Eu já falei, né, como o intestino está muito relacionado à saúde mental. Além disso, a gente sabe que o açúcar é uma das substâncias mais viciantes que existem. Inclusive, tem estudos que comparam o poder viciante do açúcar com o poder viciante da cocaína, por exemplo. Claro que, obviamente, né, a gente está falando de uma droga ilícita que tem vários efeitos péssimos para o nosso organismo. Eu não estou falando em termos de efeitos ruins para o organismo. Claro que nesse ponto o açúcar é muito mais inofensivo do que uma droga. Mas em termos de viciar o seu cérebro, ele consegue viciar quase da mesma forma que uma droga como a cocaína. Ou seja, você fica dependente daquela sensação de bem-estar que o açúcar causa. Então acaba sendo um ciclo vicioso. Você consome o açúcar para ter aquela sensação boa, se sente mal porque consumiu o açúcar, precisa consumir o açúcar de novo e fica um ciclo praticamente sem fim. E tem estudos que já verificaram que as pessoas que consomem muitos alimentos açucarados, bebidas açucaradas e doces de uma maneira geral, têm maior propensão a terem depressão e mais dificuldade de administrar a depressão também. Lembra que evitar consumir açúcar no dia a dia não quer dizer evitar o paladar doce. Esse é um erro que muitas pessoas cometem e pensam, eu adoro um docinho, como é que eu vou ficar a vida inteira sem comer um doce, Patrícia? Não é por aí, existem muitas receitas que tem açúcar nenhum adicionado aqui no canal, uma playlist de doces fit, doces saudáveis, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou deixar também um vídeo falando mais como conseguir controlar mais essa compulsão por doces
e um vídeo falando quanto tempo sem açúcar você precisa ficar para melhorar o seu metabolismo. Tudo isso vai ficar aqui embaixo na descrição para você. Outro alimento da nossa lista são as bebidas alcoólicas. Claro que a bebida alcoólica não é nutriente, né? Não é nutritiva, mas ela entra como alimento porque a gente ingere e da mesma forma acaba sendo uma droga legalizada, mas ela é uma droga que muda com a química do nosso cérebro. A gente sabe disso, o álcool tem o poder de relaxar, de desinibir, mas ele também pode fazer com que você tenha mais episódios, crises mesmo de depressão, crises de ansiedade, porque ele realmente muda a estrutura cerebral, ele pode fazer com que você fique mais excitado num momento e mais deprimido em outro momento. Ele desidrata o corpo e com isso desidrata o nosso cérebro também, que é muito suscetível a essas variações relacionadas à quantidade de líquido do nosso corpo. Então, quando a gente está mais desidratado, o cérebro sofre mais, a parte neurológica também. Além disso, o álcool pode interagir com algumas medicações que as pessoas que já têm depressão tomam, então tem que ter um super cuidado para não misturar nunca a bebida alcoólica com certas medicações. Isso é um detalhe muito, muito importante, inclusive pode botar em risco a sua vida e a sua saúde. Além disso, o álcool tem um grande papel inflamatório para o nosso corpo e para o nosso cérebro, podendo prejudicar esses quadros de depressão e até mesmo de ansiedade para algumas pessoas. E, além disso, muitas bebidas alcoólicas também são muito ricas em açúcar, por exemplo, a cerveja, o licor. Muitas vezes eles têm açúcar adicionado, caipirinha, às vezes usa vodka, cachaça que não tem açúcar, mas tem acrescido, né, para preparar o drink, muito açúcar. Então, acaba sendo um combo de duas coisas que podem fazer muito mal a você. Então, o ideal mesmo é que você tente se abster o máximo possível. Até tem um vídeo aqui bem legal falando sobre como ficar 30 dias sem beber, né, um período experimental, pode trazer melhoras para sua saúde e qualidade de vida e quais outros efeitos, além desse efeito neurológico, pode trazer para o seu corpo psiquiátrico, né? Então, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição, que você vai adorar, com certeza que vai te ajudar a te inspirar mais a conseguir atingir esse objetivo. Outro alimento da nossa lista são os óleos de pior qualidade, principalmente os óleos vegetais, muito inflamatórios. Normalmente as pessoas pensam que os alimentos vegetais são sempre muito nutritivos e muito saudáveis, mas tem uma grande exceção que são os óleos vegetais, óleo de cártamo, óleo de girassol, óleo de canola. A gente tem que ter um grande cuidado em consumir uma quantidade maior deles, porque eles são pró-inflamatórios, são ricos em ômega 6, que mudam essa questão inflamatória do nosso corpo e por mudar, aumentar a inflamação do nosso corpo, também podem desencadear ou prolongar quadros de depressão ou de ansiedade. Claro que os alimentos muito ricos em gorduras saturadas também são pró-inflamatórios e os alimentos ricos em gorduras trans, alimentos industrializados, também são muito ricos nessas substâncias que são pró-inflamatórias. O ideal mesmo seria se a gente conseguisse basear nossa alimentação no azeite de oliva, que é um tipo de gordura muito saudável. Tem até um vídeo aqui no canal falando quais são os melhores e piores óleos para cozinhar. Um falando especificamente sobre banha de porco e um falando especificamente sobre azeite de oliva. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição se você se interessar, para você aprender mais sobre diferentes tipos de óleos e gorduras saudáveis também. Por último, cuidado também com os alimentos ultraprocessados e refinados, porque normalmente eles acabam sendo um combo de muitas dessas coisas ruins. Normalmente eles são muito ricos em carboidratos de alto índice glicêmico, que agem como se fossem um açúcar no nosso corpo, e são muito ricos em gorduras, muitas vezes até gorduras trans, porque aumentam a estabilidade dele e o tempo de prateleira. Então são alimentos que têm pouquíssimos nutrientes, poucas vitaminas, poucos minerais, poucos antioxidantes, poucas fibras. Então o nosso corpo fica precisando desses micronutrientes que também são necessários para o funcionamento da química do nosso cérebro, dos neurotransmissores e tudo mais. E contribuem com muita caloria, com muita inflamação, aumentam a insulina, que aumenta a inflamação. Então, se você puder diminuir a quantidade de industrializados, aumentar a quantidade de alimentos naturais mesmo, frescos, frutas, legumes, verduras, carne, frango, peixe, laticínios, alimento de verdade, comida real, você vai ver uma melhora também na sua qualidade de vida com relação a essa parte de depressão e de ansiedade também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre ansiedade, estresse, onde dou algumas dicas com relação à alimentação, estilo de vida, sucos, chás que você pode acrescentar no seu dia a dia. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo nos comentários qual desses alimentos vai ser mais difícil de você tirar do seu dia a dia, da sua, ou diminuir, né, que seja a sua alimentação, e qual deles vai ser mais fácil de você abrir mão e fazer essas mudanças. Eu vou adorar ver seu comentário.
dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!